Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aí do Corinthians. Partida Campeonato Brasileiro, Corinthians versus Flamengo, 1-1. Acabou que a gente competiu bastante com o Flamengo, a gente viu um nível técnico do Corinthians um pouco mais alto na partida de hoje, só que o resultado acabou que, pela circunstância, não saiu tão bom. A gente lembra da última partida que praticamente o Dorival jogou os 3 pontos, deixou de lado os 3 pontos para justamente competir contra o Flamengo no dia de hoje e levar os 3 pontos para casa no dia de hoje do Campeonato Brasileiro. Acabou que não aconteceu, então é por isso que eu falo que independente se jogou bem ou não, independente se competiu ou não, o resultado foi ruim pra gente, dava para ter ganhado, Flamengo com um a menos, o Corinthians com bastante oportunidade, o Rossi faz aquela defesaça que poderia ter saído o gol, ali do Yuri Alberto, mais um dele, né, o Yuri Alberto de volta. Essa partida, a outra partida também, que o Yuri Alberto jogou muita bola, a gente deixou mais claro pra gente o tanto que a gente precisa dele, o tanto que a gente sente falta dele, e o tanto que não tem um reserva de imediato se a gente precisar, e um reserva também à altura se a gente precisar. E é isso, rapaziada. 1-1. Resultado ruim devido às proporções, devido ao último jogo, devido aos últimos 3 jogos, né? A gente vem de uma eliminação, o Campeonato Paulista, para o Novo Horizontino, depois a gente vem da derrota para o Curitiba, dentro de casa, depois a gente vem com o empate contra o Santos e também no empate contra a Chapecoense. E agora no empate contra o Flamengo. É o Corinthians do Dorival que é inimigo da vitória, né? É o Corinthians do Dorival que, se eu não me engano, não sei quantos jogos foram, acho que foram 5. Novo Horizontino, Chapecoense, Curitiba, Santos e Flamengo. Sim, 5 jogos sem vitória, né? Há 5 jogos o Corinthians não vence. Há 5 jogos. Uma eliminação, uma derrota e 3 empates. Enfim, não sei o que o Corinthians precisa para chegar lá. Eu acho que o Dorival Júnior deve saber, ou senão não tem sentido ele estar como técnico do Corinthians. O Corinthians, eu acho que com a volta do Roberto tem tudo a ganhar. Eu acho que o próximo jogo do Corinthians vai ser uma vitória. Acho que o Corinthians vai vencer o próximo jogo. Tem que vencer, deve vencer. E acho que o Roberto vai ser o grande causador dessa mudança de chave nesses resultados. E a gente vê o Corinthians jogou bem hoje, o Corinthians jogou muito bem. Eu acho que o Corinthians disputou pé a pé contra o Flamengo, contra esse time do Flamengo que não tomava, acho que um gol também, não tomava gol há 5 jogos, se eu não me engano também. Então o Corinthians vai, faz o gol, empata. Erro do Hugo Souza no primeiro gol, e o Hugo Souza é muito ruim jogando com os pés, né, rapaziada? Acho que não é novidade pra gente, não é novidade pro torcedor do Corinthians, e não é novidade muito menos pro torcedor daquele cara que assiste futebol, porque o Hugo Souza ele erra com os pés, não é de hoje, não é do Corinthians, é antes mesmo de jogar no Corinthians, antes mesmo de vestir a camisa do Corinthians. Então acho que isso fica muito claro pra gente e pra todo mundo que acompanha ele há um bom tempo já sabe disso. Ele precisa sim intensificar os treinamentos nessa parte de jogar com os pés, porque não dá para ficar acontecendo esse tipo de coisa em partidas que valem muito, como a partida de hoje, que a gente precisava dessa vitória para meter 3 pontos no Brasileirão, para subir mais na tabela, para aproximar da liderança também. É claro que o Campeonato Brasileiro começou agora, teve já alguns jogos, tá no começo ainda, mas eu acho que o corintiano que pensa, o corintiano que tem a cabeça no lugar, sabe que o Corinthians não tem time, não tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro, para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Só que, enquanto a gente viu já muitos também times, com o próprio Atlético Mineiro, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, o último que eles ganharam, a gente vê muito de também elencos que também não eram tão fortes, existiam mais fortes na disputa no próprio campeonato, mas que chegaram lá e foram campeão. É claro que eu não vejo que o Corinthians tem capacidade, não tem elenco para ganhar esse Brasileirão, mas independente, todavia, entretanto,
tem que ganhar, tem que pontuar, tem que chegar longe. É uma vergonha pro Corinthians acabar na posição que acabou no Campeonato passado brasileiro. Antes, teve até aquela zoação da gente acabar até atrás do Santos, e a gente estava muito acima do Santos ainda, mas tudo é claro que é uma vergonha sim, mas tudo devidamente, se parar para pensar, aceitável, né? Campeão da Copa do Brasil, Libertadores pela Copa do Brasil. Então tá entre tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas esse ano eu acho que é inaceitável pro Corinthians. É claro que não teve investimento esse ano, não teve contratações caras, mas pelos jogadores que o Corinthians trouxe, pelos jogadores que foram embora, as reposições dos jogadores que saíram do Corinthians esse começo de ano, nesse ano, acho que o Corinthians tem nível sim para brigar muito mais em cima do Campeonato Brasileiro. E esses 9 pontos, digamos assim, porque perder para o Curitiba dentro de casa é uma loucura, empatar com a Chapecoense poupando o jogador é uma loucura, e talvez, se colocar na balança, perder esse jogo pro Flamengo, perder não, empatar esse jogo com o Flamengo com um a mais também é uma loucura. Então, com um a mais, é claro, na circunstância de estar com um jogador a mais. Então foram 9 pontos que o Corinthians poderia ter ganho, e poderia estar agora ou na primeira colocação, ou disputando a primeira colocação em segundo, em terceiro, entre isso aí. Enfim, rapaziada, o Corinthians empata mais o jogo, precisamos encontrar o caminho da vitória mais uma vez. O Dorival Júnior precisa colocar esse time para encontrar o caminho da vitória mais uma vez, e que seja já no próximo jogo, porque é muito importante. O Corinthians vem de 5 partidas sem derrotas, sem vitórias, então é importante a gente virar essa chave e começar a disputar lá em cima, pensar mais à frente. Tem Libertadores também, tem Copa do Brasil logo logo, e é isso aí. É isso, rapaziada. Deus abençoe todos vocês. Obrigado para quem assistiu até aqui. Deixa aí o seu comentário, sendo ele a sua opinião, sendo ela igual ou diferente, não importa. Sendo ela negativa ou positiva, não importa. Deixa aí, é muito importante. Vamos debater nos comentários, vamos conversar sobre. E é isso, rapaziada. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e vai Corinthians. Vamos para cima, rapaziada.